Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. E hoje nós temos uma palavra amiga, uma palavra de paz, de conforto e logo em seguida uma oração. Nós queremos falar do testemunho de um homem morto, Jesus Cristo. O testemunho dele. Carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Mas antes de eu entrar nesse estudo, eu gostaria muito que você que já é inscrito, deixe o seu like, é muito importante para que o YouTube indique os nossos vídeos para mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e comente também aqui nos nossos vídeos. E você que está acessando o canal pela primeira vez, ou até que não é a primeira vez, mas não é um inscrito ainda, nos ajude, se inscreva, é só ativar aí, clicar no botãozinho inscrever. Pronto, você está inscrito, clique no sinozinho para você receber todas as nossas publicações. Vamos ao texto de hoje, a palavra de hoje. O testemunho de um homem morto. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Somos chamados, meus queridos, para ser testemunhas, não advogados. Uma testemunha é alguém, queridos, que conta o que viu e ouviu. Um advogado é alguém que defende um caso. Somos testemunhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um cristão com um testemunho brilhante vale uma biblioteca cheia de argumentos. Então nós precisamos aprender a dar o nosso testemunho. Não precisamos ser teólogos para poder dar o nosso testemunho, muito embora a teologia é muito importante para conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a Deus. Principalmente os que vão pregar, ensinar, fazer palestras. Você se lembra do homem que nasceu cego, que Jesus curou? Os fariseus pularam no caso do cego. Eles estavam zangados porque esse homem havia sido curado. Eles o encurralaram e lhe fizeram todo tipo de perguntas teológicas. E o homem apenas disse assim: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Veja que ele não tem argumentos teológicos, mas ele fala uma coisa: eu era cego e este homem me curou, Então, um cristão com testemunho nunca está à mercê de um infiel com um argumento. O nosso testemunho é a coisa mais convincente quando testemunhamos e compartilhamos o Senhor Jesus Cristo. Vamos falar no dia de hoje sobre o testemunho de um homem morto. Então, existem várias verdades tremendas sobre o testemunho de um homem morto, e acredito que cada uma dessas verdades irá inspirá-lo. Primeiro, precisamos refletir sobre a nossa culpa, meus amados irmãos internautas, do passado, a nossa culpa passada. Efésios 2, verso 1 ao 3. Nós aprendemos no versículo que estávamos mortos e Cristo nos deu a vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando as pessoas são salvas, elas precisam mais do que do perdão dos pecados. Elas precisam de vida. Se você perdoa um homem morto, ele ainda continua morto. A Bíblia, a morte na Bíblia não é a separação de alma da alma do corpo. A morte na Bíblia é a separação da alma de Deus. Quando o homem se tornou pecador, ou quando éramos pecadores por natureza, éramos simplesmente nós mesmos sem a presença do nosso Deus. Quando Adão pecou, meus amados irmãos internautas, Deus saiu de Adão. Deus costumava viver em Adão. Deus habitava em espírito, habitava o espírito de Adão. Deus disse a Adão: se você me desobedecer, você vai morrer. Bem, Adão desobedeceu a Deus. Ele morreu? Vamos entender. Você diz que sim. Ele morreu porque Deus disse a Adão: no dia em que você comer deste fruto proibido, morrerá de forma espiritual. No entanto, a Bíblia também registra que ele viveu por centenas de anos. Deus disse que iria morrer. Ele morreu ou não? A resposta é sim, meus queridos. Ele morreu, mas como ele morreu? Ele morreu imediatamente no espírito. Morreu
progressivamente em sua alma e finalmente morreu em seu corpo. Quando o Senhor saiu de Adão, ele foi depravado. Quando a vida saiu de Adão, ele estava morto. Quando a luz se apagou de Adão, ele escureceu. Então, Deus escreve todo homem, mulher, menino, menina que estão sem Cristo como mortos em delitos e pecados. Eles têm existência, meus queridos, mas não têm vida. Jesus veio para as pessoas que já existiam e ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. A vida eterna não significa existir para sempre. As pessoas viverão para sempre no inferno ou no céu. A vida eterna significa ter Jesus. Jesus ressuscitou 3 pessoas dentre os mortos. Jesus ressuscitou dos mortos uma menina, a filha de Jairo. Jesus entrou no quarto da menina que acabara de morrer, e enquanto entrava no quarto, eles riam dele com desprezo, as pessoas que ali estavam. No entanto, ele pegou-a pela mão. Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire, e hoje nós temos uma palavra amiga, uma palavra de paz, de conforto, e logo em seguida uma oração. Nós queremos falar do testemunho de um homem morto, né? Jesus Cristo, o testemunho dele. Carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, mas antes de eu entrar nesse estudo, eu gostaria muito que você que já é inscrito, deixe o seu like, é muito importante para que o YouTube indique os nossos vídeos para mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e comente também aqui nos nossos vídeos. E você que está acessando o canal pela primeira vez, ou até que não é a primeira vez, mas não é um inscrito ainda, nos ajude, se inscreva, é só ativar aí, clicar no botãozinho inscrever. Pronto, você está inscrito, clique no sinozinho para você receber todas as nossas publicações. Vamos ao texto de hoje, a palavra de hoje. O testemunho de um homem morto. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Somos chamados, meus queridos, para ser testemunhas, não advogados. Uma testemunha é alguém, queridos, que conta o que viu e ouviu. Um advogado é alguém que defende um caso. Somos testemunhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um cristão com um testemunho brilhante vale uma biblioteca cheia de argumentos. Então nós precisamos aprender a dar o nosso testemunho. Não precisamos ser teólogos para poder dar o nosso testemunho, muito embora a teologia é muito importante para conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a Deus, né? Principalmente os que vão pregar, ensinar, fazer palestras. Você se lembra do homem que nasceu cego, que Jesus curou? Os fariseus pularam no caso do cego. Eles estavam zangados porque esse homem havia sido curado. Eles o encurralaram e lhe fizeram todo tipo de perguntas teológicas. E o homem apenas disse assim: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Veja que ele não tem argumentos teológicos, mas ele falou uma coisa: eu era cego e este homem me curou, né? Então, um cristão com testemunho nunca está à mercê de um infiel com um argumento. O nosso testemunho é a coisa mais convincente quando testemunhamos e compartilhamos o Senhor Jesus Cristo. Vamos falar no dia de hoje sobre o testemunho de um homem morto. Então, existem várias verdades tremendas sobre o testemunho de um homem morto, e acredito que cada uma dessas verdades irá inspirá-lo. Primeiro, precisamos refletir sobre a nossa culpa, meus amados irmãos internautas, do passado, a nossa culpa passada. Efésios 2, verso 1 ao 3. Nós aprendemos no versículo que estávamos mortos e Cristo nos deu a vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando as pessoas são salvas, elas precisam mais do que do perdão dos pecados, elas precisam de vida. Se você perdoa um homem morto, ele ainda continua morto.
A Bíblia, né, a morte na Bíblia não é a separação de alma da alma do corpo. A morte na Bíblia é a separação da alma de Deus. Quando o homem se tornou pecador, ou quando éramos pecadores por natureza, éramos simplesmente nós mesmos sem a presença do nosso Deus. Quando Adão pecou, meus amados irmãos internautas, Deus saiu de Adão. Deus costumava viver em Adão. Deus habitava em espírito, habitava o espírito de Adão. Deus disse a Adão: se você me desobedecer, você vai morrer. Bem, Adão desobedeceu a Deus. Ele morreu? Vamos entender. Você diz que sim. Ele morreu porque Deus disse a Adão: no dia em que você comer deste fruto proibido, morrerá de forma espiritual. No entanto, a Bíblia também registra que ele viveu por centenas de anos. Deus disse que iria morrer. Ele morreu ou não? A resposta é sim, meus queridos. Ele morreu, mas como ele morreu? Ele morreu imediatamente no espírito. Morreu progressivamente em sua alma e finalmente morreu em seu corpo. Quando o Senhor saiu de Adão, ele foi depravado. Quando a vida saiu de Adão, ele estava morto. Quando a luz se apagou de Adão, ele escureceu. Então, Deus escreve todo homem, mulher, menino, menina que estão sem Cristo como mortos em delitos e pecados. Eles têm existência, meus queridos, mas não têm vida. Jesus veio para as pessoas que já existiam e ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. A vida eterna não significa existir para sempre. As pessoas viverão para sempre no inferno ou no céu. A vida eterna significa ter Jesus. Jesus ressuscitou 3 pessoas dentre os mortos. Jesus ressuscitou dos mortos uma menina, a filha de Jairo. Jesus entrou no quarto da menina que acabara de morrer, e enquanto entrava no quarto, eles riam dele com desprezo, as pessoas que ali estavam. No entanto, ele pegou-a pela mão e disse-lhe para ela, né? Se levanta da cama. E a menina se levantou com vida. Mais tarde, Jesus ressuscitou o filho da viúva, lembra da viúva de Naim? E eles estavam a caminho do funeral com ele. Ele era um jovem. Jesus interrompeu o cortejo fúnebre e ressuscitou o filho daquela viúva dos mortos. A terceira pessoa que Jesus ressuscitou dos mortos foi Lázaro. Lázaro estava sepultado por 4 dias e a decomposição já havia se instalado. Jesus disse para remover a pedra. As pessoas disseram a Jesus para não fazer isso, pois o cheiro da morte estava lá. No entanto, Jesus disse para remover a pedra e ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Dos 3 que Jesus ressuscitou dos mortos, qual estava mais morto? Estavam todos igualmente mortos. Morto está morto. Às vezes olhamos para meninos e meninas que estão na idade da responsabilidade e expressamos como são doces. Se não formos cuidadosos, concluiremos que eles não estão mortos em seus delitos e pecados. No entanto, o morto está morto. Nós podemos ver que Lázaro estava morto, mas a filha e o filho estavam igualmente mortos. E sabemos que um ladrão, como eu coloco essa colocação para os irmãos entender, um pervertido, um mentiroso, um adúltero, um bêbado, estão mortos. No entanto, eu quero que você saiba que os meninos e meninas que estão em nossas igrejas, que estão na idade da responsabilidade e não conhecem Jesus, estão tão mortos quanto o pior ladrão de banco, o bêbado, morto. Está morto, querido. Seja uma garotinha em seu quarto ou Lázaro em um túmulo, a Bíblia diz que estão mortos em delitos e em pecados. Agora, houve um tempo em que você e eu éramos diabólicos, éramos afastados do caminho do Pai.
com exceção aqueles que nasceram no berço evangélico, desde pequeno estavam caminhando para a igreja, na escola bíblica, louvando nas crianças, no conjunto mirim, depois no conjunto infantil e na mocidade. Em Efésios 2, verso 2, lemos: nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os mortos-vivos neste mundo estão vivendo sob a ditadura de Satanás. As pessoas que estão sem Jesus falam sobre como se fossem livres. Eles não são nada livres. Eles são escravos. Eles são livres para fazer o que quiserem, mas não são livres para fazer o que deveriam. Eles não são livres para viver até que tenha o poder de Jesus em suas vidas, evidentemente. Então Jesus diz que veio para nos dar vida abundante. E, no entanto, as pessoas sem Cristo não estão apenas mortas, elas são diabólicas e desobedientes. O apóstolo Paulo diz: do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O homem é inerentemente desobediente e rebelde. Você já reparou que não é preciso ensinar uma criança a mentir? Você deve ensiná-los a não mentir. Você não precisa ensinar uma criança a roubar. Os nossos filhos estão mortos, diabolicamente e desobedientes, se você não ensinar Cristo para eles. Em Efésios 2:3, aprendemos também que éramos depravados, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também as demais. Então, meus queridos irmãos internautas, cada um de nós é um pecador por natureza. Nascemos com a natureza depravada. Davi disse nos Salmos: em pecado me concebeu minha mãe. Antes mesmo de começarmos a escola, já sabíamos a mentir e enganar. Nascemos com a natureza depravada. A igreja está se esforçando para dizer a todos aqueles que estão mortos em delitos e em pecados que há perdão e liberdade através de Jesus Cristo. Certo? Em segundo lugar, precisamos recordar a nossa graça presente. Efésios capítulo 2, verso 4 até o verso 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em pecado, em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quando Cristo nos salvou, Ele nos restaurou. Cristo nos deu vida enquanto estávamos mortos em pecado. Então Cristo, queridos, nos vivificou juntos. Nele, a palavra vivificado significa reviver, restaurar e nos dar vida novamente. Esta é a razão pela qual a salvação deve ser pela graça. Você acha que um homem morto pode por si mesmo voltar à vida? Lázaro, quando estava na sepultura, tinha algum poder para voltar à vida? Aquela jovem que era filha da viúva, aquele jovem que era filho da viúva, tinha algum poder para ressuscitar? Aquela garotinha que estava morta, a filha de Jairo, tinha algum poder para voltar à vida? Se Deus não tomasse a iniciativa, nenhum de nós seríamos salvos. Isso não é verdade? O Senhor tomou a iniciativa de ressuscitar os mortos fisicamente, e o Senhor tomou a iniciativa de ressuscitar-nos espiritualmente. Então, a maioria das pessoas, elas não entendem que é preciso um milagre para uma pessoa ser salva. Como você ressuscitaria um homem morto? Vamos supor que houvesse assim um homem morto na sua igreja.
Primeiro podemos dar-lhe um exemplo, como um morto deve viver. Então poderíamos fazer flexões e caminhar para ver se isso teria impacto sobre ele. Você acha que um exemplo ressuscitaria um homem morto? Não. No entanto, querido, a maioria das pessoas pensam que Jesus veio como um exemplo. A salvação não vem de aprender lições da vida de Cristo, mas sim de receber a vida na morte de Cristo Jesus. Não é um exemplo, porque ele seria o exemplo para aqueles que são salvos, mas não para aqueles que estão mortos. Não é possível que você possa ressuscitar um homem morto através de exemplos. Então, meus amados irmãos internautas, nós poderíamos colocar o morto em um ambiente poderoso. Poderíamos manter uma sala cheia de pessoas vivas que faria dele um homem vivo. Esta é a maneira que eles tentam lidar com o problema do pecado. Você coloca um homem morto em uma sala cheia de pessoas vivas e vê se isso traz vida. Meio ambiente não é a resposta. O melhor ambiente que este mundo já conheceu, o Jardim do Éden, Adão e Eva caíram em pecado. Então, meus amados irmãos internautas aqui do canal A Visão Além, poderíamos tentar um monte de encorajamento. Poderíamos encorajá-los a se levantar, voltar à vida. Poderíamos dizer: você tem isso em você, abra os seus olhos, levanta-se. Muitos cultos da igreja são simplesmente grandes comícios de ânimo. Eles pensam que devem encorajar uns aos outros a fazer melhor e viver melhor. Comício. As pessoas entram pelos corredores das igrejas colocando as mãos nas mãos dos pastores, dizendo: vou ser um homem melhor porque você realmente me encorajou hoje. Você não pode encorajar um homem morto a torná-lo um homem vivo. Essa não é a resposta, meu querido. Podemos tentar usar a educação para tentar ressuscitar um homem morto. Nós poderíamos dar a ele as 10 lições de vida. Poderíamos dizer: leia este livro, você vê a futilidade de tudo isso. Você sabe que é preciso para ressuscitar um homem morto? Um milagre. Foi preciso um milagre para salvar você e eu. A nossa salvação é tão grande quanto o milagre da ressurreição, quando Cristo se levantou e saiu da sepultura. O que é essa graça? Aprendemos primeiro que fomos restaurados, em segundo lugar, fomos ressuscitados. Em Efésios 2,6 lemos: e nos ressuscitou juntamente com ele. Quando o nosso Senhor nos salva, quando nos dá vida, não nos deixa na sepultura. Quando Jesus falou com Lázaro enquanto ele estava na sepultura, ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele queria que Lázaro não apenas tivesse vida, mas também liberdade, que saísse daquela sepultura e fosse ressuscitado. Nosso Senhor nos dá poder para viver a vida cristã. O nosso testemunho diz a todos, queridos, que Cristo nos salvou e nos deu o poder de viver uma vida cristã vitoriosa. Ele quebra o poder do pecado, cancela e liberta o prisioneiro. Deus nos dá força e poder dia a dia. Graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que não apenas nos restaurou e nos ressuscitou, mas hoje nos permite descansar em lugares celestiais. Nós, é como Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que diferença entre as pessoas que não entendem a graça de Deus e as pessoas que entendem a graça de Deus? Aqueles que não entendem a graça de Deus estão trabalhando arduamente tentando ganhar um pedaço de propriedade do céu. Nosso texto afirma que estamos sentados agora mesmo, nas regiões celestiais. Nós não temos que esperar até que morra para ir para o céu. Estamos agora sentados nas regiões celestes. O celestial não é um lugar que visitamos de vez em quando, deve ser nossa morada permanente, meus queridos. O que são regiões celestiais? Há pouca diferença entre céu e os celestiais. O celestial é a esfera da vitória, onde cada cristão vive dia a dia, meus irmãos.
O Senhor Jesus, de acordo com o livro de Efésios, ressuscitou e está sentado à direita do Pai lá nos céus. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando ele saiu da sepultura, saímos com ele espiritualmente. Quando ele se assentou, nós assentamos com ele. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo está fazendo agora, meu querido? Ele está descansando em seu trabalho consumado. Você sabe o que estou fazendo? Eu estou descansando com ele em seu trabalho consumado. Você aprendeu a descansar no Senhor Jesus Cristo? Se não, você não entende do que é simplesmente deitar nos braços do Senhor Jesus Cristo e descansar em seus braços. Você sabe onde Paulo estava quando escreveu Efésios? Estava na prisão. No entanto, este livro não cheira como se estivesse escrito na prisão. Sentimos o cheiro do céu, o ar do céu. Essa carta aos Efésios. Aprendemos muito sobre a graça de Deus, o milagre da salvação. Estávamos mortos, depravados e escurecidos. No entanto, Cristo nos ressuscitou nos lugares celestiais para descansar nele. Chegamos agora ao último aspecto do testemunho de um homem morto. Precisamos compreender a nossa glória futura. Efésios capítulo 2, verso 7 ao verso 10. Porque Deus faz isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Paulo escreve sobre os séculos vindouros. Ele explica o propósito do Senhor para nos dar, entender a eternidade. Na eternidade seremos parte de uma grande exibição que Deus nos salvou por sua graça. O propósito de Deus, queridos, é encontrado nas eras vindouras, para que Ele possa mostrar as abundantes riquezas da sua graça, meus amados. Deus, Ele quer mostrar a sua graça. O propósito de Deus, o plano de Deus estão ligados. Em Efésios 2, 8 e 9, aprendemos que o plano de Deus coincide com o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito do nosso Deus? Seu propósito no versículo 7 é mostrar a sua graça. No versículo 8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus diz que não compartilhe a sua glória com o outro. Se você pudesse ser salvo por boas obras, então você poderia se gabar disso. Se você é salvo pela graça de Deus, então você tem que dar a Deus toda a glória. Se você é salvo pela graça, então as obras não têm nada a ver com isso. Se houvesse uma corrente de 10.000 elos pela qual você estivesse suspenso, e apenas um elo dessa corrente fosse feito de papel crepom, não segura você, né? Você estaria seguro? Se um elo da corrente da salvação dependesse de você, você nunca conseguiria. Sou grato, querido, por saber que Deus não está nos observando para ver se conseguimos. Não somos salvos pelo mérito do homem, mas pela misericórdia de Deus. Não pela bondade do homem, mas pela graça de Deus. Essa graça não é apenas a graça salvadora, mas a graça santificadora, que muitos estão desprezando. As pessoas entendem porque pensamos que somos salvos pela graça, de que isso não faz nenhuma diferença de como vivemos. Em Efésios 2:10 afirma: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Temos graça salvadora, graça santificadora e graça vivificadora. Agora, a graça de Deus nunca nos abandona. Eu acredito na segurança eterna. Como conseguiu? Eu consegui pela graça. Como faço para mantê-la? A graça me salvou e é a graça que me mantém. Se eu conseguia por obras, eu não. Então, se as minhas obras falharem, eu jamais seria um salvo.
Temos graça salvadora, graça santificadora, graça vivificadora e graça segura. Temos confiança na graça de Deus. Sabemos que somos salvos e sentados nos lugares celestiais estamos. Somos salvos pela graça, pelo meio da fé. É a graça que nos salva e a fé simplesmente alcança e toma posse da graça de Deus. A fé é a nossa mão estendendo-se dizendo: eu creio e quero ser salvo. Até a fé que temos é um dom de Deus. Nenhum de nós e de nossos corações depravados, diabólicos, desobedientes e mortos possui a fé para nos salvar. E de onde vem essa fé? Deus coloca a fé em nossos corações. E essa é a razão pela qual qualquer um pode ser salvo. Nosso texto afirma: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Por que Deus nos salvou? Qual era o plano de Deus? Qual foi a graça de Deus? Deus me criou para as boas obras, as quais antes ordenou que eu andasse nelas. Por que fazemos boas obras? Fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Você não é salvo pela fé e pelas obras, mas é salvo pela fé que funciona. E o propósito de Deus e o plano de Deus resultam no louvor de Deus. Então, novamente, o versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo? E gostou? Então, só recapitulando, esse é o resumo da nossa biografia espiritual. O que fomos, culpa e passado. O que somos, graça presente. O que seremos, glória futura. Isso é o que torna o cristianismo diferente de qualquer outra religião. Graça a Deus pela graça de Deus. Graça a todos, graça e paz a todos os irmãos. Vamos à oração. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, como é gostoso falar da salvação. Como é gostoso falar dessa paz que a palavra salvação nos traz. Como é lindo, Senhor, entendermos o que é a graça. A gente, às vezes, olhamos para o homem quando ele sai do mundo. Às vezes, uma pessoa que a sociedade rejeita, trata como se fosse um entulho. Meu Deus, e quantos são resgatados pela graça. Senhor, que nós jamais venhamos nos inchar, nos inflamar e achar que somos alguma coisa sem a presença viva do Senhor, e achar que somos alguma coisa sem a graça vivificadora do Senhor. Que a Tua palavra nos transforme, nos corrija, nos vivifique. Que a Tua palavra, Senhor Deus, alimente a alma que tem sede. Nesse momento eu oro por pessoas que estão aflitas, feridas, machucadas, angustiadas e que precisam serem alcançadas pela graça. Que o Senhor possa derramar sobre esses corações sedentos e famintos a Tua maravilhosa graça, conforme a Tua gloriosa graça. Senhor Deus, eu Te apresento todos que estão orando conosco agora, os que estão enfrentando momentos dificílimos, batalhas cruéis, pelejas terríveis, batalhas tenebrosas, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, sonda os nossos corações, abençoai-nos, fortalecei-nos, revigorai-nos. Senhor, eu Te apresento os jovens, a mocidade, as crianças, os adolescentes, os obreiros. Levanta uma geração de homens, de mulheres, mesmo no tempo do fim, compromissadas com a Tua palavra, de servos e servas, compromissados com a verdade. Derrama em nós a unção, o poder, a autoridade, pelo poder vivo do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu Te peço. Acalma esta tempestade, alegra este coração, tira a tristeza, tira a angústia, tire a amargura, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor,
Responde àqueles que estão buscando uma resposta da tua parte, aqueles que estão clamando e suplicando tua compaixão. É o que eu te peço no dia de hoje. Graça e paz a todos.